Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Saúde Business, diretamente do terceiro Simpósio Internacional de Transformação Digital do Hospital Moinhos de Vento. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo do Saúde Business, que é um portal de notícias focado em gestão no setor da saúde e também é canal oficial dos eventos Hospitalar, Healthcare Innovation Show e Saúde Business Forum. Hoje a gente está recebendo aqui Fernando Murad, COO da Star AI. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. O Fernando aqui no Simpósio de Transformação Digital do Hospital Moinhos de Vento está falando sobre agentes de IA. A gente sabe que IA, inteligência artificial, está em todas as discussões, né? É a menina dos olhos do momento. E a gente vai entender aqui um pouco, de fato, quais benefícios essa ferramenta, essa solução traz para o setor, porque tem muita discussão, mas pouca resultado concreto. Então, Fernando, eu queria que você me contasse, hoje, atualmente, onde os agentes de IA podem ser empregados numa instituição de saúde, né, numa empresa do setor de saúde? Bom, a amplitude dos agentes é muito grande, tá? A gente tem atuado forte aí na saúde, tanto nos pilares administrativos, buscando eficiência realmente operacional, tá? No pilar assistencial também, tá? O grande poder da IA e dos agentes de IA é esse potencial de escala que ele tem. Então, atendimento 24/7, uma experiência mais, vamos dizer, mais padronizada, tá? Menos dependente do humano. E, para mim, essa é a minha visão, a gente precisa colocar o humano aonde ele importa, onde ele faz a diferença, né? Sim. Então, eu posso dar algum exemplo aqui, captação para as linhas de cuidado, tanto de hospitais quanto operadoras, por exemplo. As enfermeiras, elas querem fazer o trabalho delas, que é de enfermagem. Sim. E não ficar ligando para paciente, para possíveis, para pessoas que possivelmente vão entrar nessas linhas de cuidado. Então aí a gente pode aplicar esses agentes de IA para fazer essa triagem, que seja uma triagem, e aí colocar o humano no centro, o humano onde ele vai fazer a diferença ali, onde a gente espera que o humano atue de fato, né? Perfeito. Eliminar as tarefas operacionais e dedicar o funcionário, seja a enfermeira, o médico, enfim, para o contato direto com o paciente, para assistência, que é o que mais importa, né? Tirar aquelas tarefas repetitivas de pouco valor agregado. Então, isso vai acontecer, não tem volta. Sim. Você falou bem, né? Todo mundo tem uma preocupação de como entregar resultado através da IA. Essa é a discussão do momento, né? Agentes de IA, inteligência artificial, todo mundo fala disso, todo mundo usa de alguma forma, quer seja de forma corporativa ou usa no seu dia a dia, já usa. Agora, a gente precisa realmente entregar valor. E aí depende muito de como as empresas estão estruturadas, a parte toda de governança, de estratégia, inclusive, para poder aplicar com resultado real para o negócio. Perfeito. E na parte do cuidado ao paciente, qual o impacto direto que isso traz para a experiência do paciente, para o cuidado com o paciente? Qual o impacto que a gente tem hoje na parte assistencial mesmo? A gente tem alguns exemplos, tá? Primeiro, de novo, né, a questão da escala, 24/7, a pessoa consegue ser atendida ou tirar suas dúvidas, ou preencher algum formulário de saúde, ou entrar em alguma linha de cuidado a qualquer momento, no momento que a pessoa quer. Essa é uma diferença bem importante, né? Porque quando você tem... Ninguém mais atende o telefone, você não consegue falar com as pessoas, por WhatsApp é o tempo que é conveniente para a pessoa, né? E a gente consegue fazer um trabalho humanizado disso, de proximidade com o paciente, que a gente não consegue em escala através do humano. Posso dar um exemplo, a gente está num hospital, são seis enfermeiras que cuidam das gestantes desse hospital, um grande hospital em São Paulo, Hospital Santa Joana, e obviamente elas não conseguem acompanhar o número de gestantes que tem no programa, e hoje são mais de 8.000 gestantes. A IA tem essa capacidade de escala, de proximidade, e aí, lógico, quando
realmente precisa de um cuidado humano, a gente consegue também direcionar isso para as enfermeiras. Perfeito. Esse caso que você está reportando é o caso da, acho que é mãe Joana? Madrinha Joana. Madrinha Joana. É Aí esse já caso. viu o Cordioli contando um pouquinho como que isso ajudou a ganhar escala, serenidade, né, nos atendimentos e também nos cuidados preventivos, né, É isso. com a gestante. A gente tem caso de salvar a vida através da IA. Porque era final de semana e a IA fazendo perguntas, né, todo um protocolo deles, né, do Santa Joana, fazendo perguntas, a gestante estava preocupada com a pressão, fez diversas outras perguntas. Isso gerou um alerta para uma madrinha humana que entendeu que era crítico, e esses alertas a gente consegue colocar isso em produção, ligou para a gestante, e se não tivesse pedido para ela ir para o hospital, ela estava em pré-eclâmpsia, poderia ter sido muito crítico. Para ela e para o bebê. Para ela e para o bebê, e ela realmente foi, conseguiu, deu tudo certo, graças a Deus. Mas é o poder que se não tivesse a IA fazendo aquela interação, talvez ela não tivesse ido para o hospital. E aí, de novo, esse é mais um exemplo do poder da IA em escala e de proximidade com o paciente, que é o que a gente acredita bastante, né? E aí, de novo, humano, aonde ele importa, onde ele vai fazer a diferença. Você tem alguns números assim que a gente possa saber quantificar assim quanto isso interferiu, né? Quantas vidas foram salvas por conta dessa A gente tem 2 casos, né, que inclusive tem uma outra gestante que quer dar o nome para a filha de Joana por conta do projeto Madrinha Joana. Que legal. Que ela mesma mandou um e-mail pro diretor do hospital para falar sobre isso. Uhum. O que eu posso dizer do potencial de escala é que o Santa Joana acompanhava 2.000 gestantes e hoje consegue acompanhar 8.000 gestantes e com uma proximidade muito maior do que faziam antes. Sim. Agora, aí é não dado de número, né? Mas Sim. se não tiver esse programa, se não tem esse programa liderado pelas pessoas, com a estratégia das pessoas, também não funciona, porque é só uma ferramenta que não tem um propósito claro ali. Então a gente tem esse processo, né? Exato, mas como eles têm um processo para isso muito claro, uma estratégia muito clara de acompanhamento, a IA potencializa a estratégia deles. E aí é mérito total do time das madrinhas que lideram esse projeto. A gente já falou um pouquinho aqui dos benefícios, né? Benefícios concretos, saindo um pouco da teoria da discussão. E eu queria saber agora, Fernando, pensando numa instituição que ainda não tem esse tipo de tecnologia, né? Mas quer incorporar, enfim, tá nessa jornada aí evolutiva da tecnologia. Qual o principal desafio hoje para implementar uma ferramenta dessa? Para mim é governança, estratégia e cultura de inovação. No fim, é sobre pessoas. Como todas as inovações que a gente já passou aí ao longo dos muitos anos, né? O maior desafio é começar, ter claro a estratégia, o que você quer atingir como resultado de negócio e realmente colocar um olhar para a execução disso. Né? Não adianta, ferramentas tem milhares, várias empresas estão colocando IA nos processos, mas eu acredito muito no poder da execução. Né? Nem todo mundo consegue executar de uma forma segura, de uma forma conectada com a estratégia do negócio das empresas. E um outro pilar que eu acredito muito é comece pequeno. Escolha um caminho que seja fácil de medir valor, começa pequeno para depois escalar. A gente tem clientes que têm uma maturidade grande, que já tem 4, 5 agentes, a gente tem um hub de agentes, a gente consegue conectar todos esses agentes dentro de uma mesma visão para o paciente, por exemplo. E a gente tem executado bem, os clientes satisfeitos e com entregas relevantes aí de negócio. E agora falando um pouquinho de custos, né, que é sempre um problema. Tarefas repetitivas, operacionais, são eliminadas ou otimizadas. Do ponto de vista de custo, o que essa ferramenta traz
agrega mais do que, de fato, o custo efetivo dela? Como que você avalia? Sim, traz, mas de novo, sem uma estratégia clara, um case claro, um business case robusto ali para entender quais são os custos, as métricas de sucesso que você quer atingir, às vezes você pode duplicar o custo. Então você já tinha um custo, agora com a IA, com a ferramenta, você tem mais um custo. Então precisa estar muito claro isso no desenho do negócio, da estratégia do negócio, quais são as métricas que você quer atingir e realmente medir. Então, no dia a dia, lógico que a IA, uma ferramenta como a gente de IA, não vai da noite para o dia gerar resultado financeiro. É um processo, mas precisa estar claro e precisam fazer essas medições para fazer os ajustes, as melhorias que precisam ser colocadas em prática. De novo, é tudo sobre execução. Precisa ter estratégia e se você puder estimar, não é do dia para a noite, mas em quanto tempo, de fato, resultados vão poder ser vistos que, de fato, façam valer a pena aquele investimento? Depende muito. Depende da maturidade da empresa, da estrutura de dados, que é super importante. O pilar de dados é fundamental. Sim. Então depende muito. No que a gente tem visto das empresas, a depender dessa maturidade, da estratégia, a gente consegue entregar resultado em 2, 3 meses, a gente consegue já ver alguns resultados importantes para as empresas. Lógico que se não tem uma super estrutura de dados ou uma estratégia muito clara ou esses KPIs muito claros, às vezes pode demorar um pouco mais. Então, de forma super transparente, depende, Sim. mas precisa estar muito claro onde a empresa quer chegar, né? E você falou da parte de desafio, de governança, de pessoas. Olhando mais para um lado um pouco mais técnico, você falou depende muito também da maturidade da instituição. Como que a casa precisa estar arrumada para, de fato, essa tecnologia poder ser implementada? De novo, depende. Não é piada, mas realmente depende, não é tão simples assim. Tem empresas que estão muito maduras em relação aos dados, mas não está tão clara a estratégia. Tem empresas que a estratégia está muito clara, mas a questão dos dados não está tão preparado para isso. Não tem, a gente chama de champion, são as pessoas que estão de fato dedicadas àquele projeto. Então, de novo, é sobre o ser humano. Sim. Se não tiver alguém liderando esse projeto internamente, buscando aquele resultado de negócio, também não funciona, muitas vezes. Sim. Então, uma conjunção de fatores que leva ao resultado de fato de negócio. O legal do Moinhos, do simpósio e do que eu tenho visto aqui, Sim. é que só de vocês estarem discutindo IA de uma forma ampla, vocês já estão dando um passo muito à frente de outras empresas, porque ficam, às vezes, iniciativas super descentralizadas, sem nenhuma governança. Então, tem uma área que faz aquilo, uma outra área que faz diferente. Então, você não tem governança, dificilmente você vai conseguir gerar valor com várias iniciativas sem uma centralização, sem uma governança clara, sem uma estratégia clara. E é muito legal ver o trabalho que vocês estão fazendo aqui de educação em IA, em discutir negócio. Então, muito bacana, estou muito feliz de estar aqui. Que ótimo, é um prazer. E vou falar agora sobre um assunto, encaminhando já para o final aqui da nossa conversa, mas não menos importante, que é a parte de segurança, né? De segurança de dados, cibersegurança. A gente sabe que tem uma infinidade de ataques acontecendo. A comunidade aqui do setor de saúde tem discutido mais, tentado colaborar mais, né? Que é uma coisa que a gente via que faltava, de todo mundo poder se ajudar, porque se um é atacado, o outro também pode ser, e a experiência de um pode ajudar o outro a se prevenir. Queria saber, nessa parte de agentes de IA, como é pensada a segurança de dados e de que forma isso é feito? A gente está super compliance com o LGPD, todas as regras de segurança. A gente tem participado aí para entrar para os contratos das empresas, né, todos os assessments de segurança. Então é security by design, na largada. A gente já tinha, o CEO já tinha empreendido em saúde, então a gente conhece as dificuldades, os riscos, as preocupações das instituições de saúde. Então,
nascemos assim, né? Com segurança, com o LGPD, com as políticas todas e todos os assessments de segurança. E a gente também usa a IA para poder auditar se os agentes de IA... Então, agentes de IA que auditam os próprios agentes de IA para entender se as políticas estão sendo aplicadas de forma correta. Perfeito. A gente está chegando ao fim aqui. Fernando, quero te agradecer mais uma vez pela presença, pelo seu tempo. Queria que você deixasse uma mensagem final, uma inspiração, um conselho para pessoas que estão nessa jornada tecnológica de transformação digital na saúde, seja qual for a instituição. O que você diria para essas pessoas? Na minha visão, IA é um caminho sem volta. Vou retomar o que eu falei no comecinho ali. Para mim, o poder da execução é fundamental. Começar pequeno, medir resultado e melhoria contínua. Então, lógico que com muita segurança, com governança e com uma estratégia muito clara. Esse, para mim, é o caminho de sucesso aí para as empresas, porque, de novo, vai acontecer, não tem mais retorno, né? Precisamos buscar eficiência, precisamos colocar o humano onde ele faz a diferença, que é na ser pensante que somos, né? Sim. Então, para mim é isso. E, de novo, obrigado aí pelo convite. É isso, pessoal. Chegamos ao fim. Agradeço a você pela sua audiência, por ter nos acompanhado até aqui e eu te encontro no próximo episódio.